Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos mais uma vez, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor sempre perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e sempre nos lava no sangue de Jesus. Por isso estamos aqui, Pai. O Senhor nos ajuda que possamos sempre fazer a Tua vontade. Abençoa meus irmãos, Pai, que vão estar aqui pelo Facebook, meus irmãos que estão pela radiointernacional.com, e aqueles, Pai, que vão assistir através do YouTube. Que Tu possas falar, Senhor, aos corações segundo a Tua vontade. Usa-nos com poder e autoridade. Que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. Pois é o que nós te pedimos e te agradecemos. No santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, já estamos aqui de volta. E nós vamos então estar falando sobre palavra. Você já parou para pensar nas palavras? E é interessante que tem pessoas que estão trocando as palavras por gestos. Eu não posso fazer certos gestos aqui, claro. Mas tem pessoas que trocam as palavras por gestos. Tanto no Brasil, como... Interessante que tudo que é porcaria dos Estados Unidos vai para os outros países, né? Engraçado, né? Não somente as coisas boas, mas as coisas ruins também saem desse país aqui para outros países. Principalmente sinais, né? Que é o mais comum hoje aqui. Bom, nós vamos falar sobre palavra. A palavra vai se referir, deixa eu falar bem claro para você, que nós vamos nos referir à palavra de Deus. Porém, eu vou te explicar, vou te dar uma aula, como me falaram agora, pô. Cara de pau, hein? Se refere à palavra de Deus. Mas o bom desses estudos é que você tem a oportunidade de aprender das duas formas. A forma humana, né, e a forma espiritual. Porque tu vai numa escola, o professor não vai te ensinar a parte espiritual. Ele só vai te ensinar a parte humana. Mas aqui, eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de ensinar a parte humana, né? Gramática, termos, né? Vocabulário, e também a parte espiritual. Falou? Por isso que aqui é daqui. É por isso. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, rapaz, esse povo é engraçado, viu? Meu Jesus Cristo. Vamos aqui. Deixa eu botar para quem está comigo na rádio para poder ver. Outra vez, agora em português. A palavra. Pastor Elias Correia, está lá meu nome lá. Fazer um trabalho desse, vocês pensam que é fácil, né? Primeiro tem que pesquisar, tem que ler, tem que tirar informações para a gente poder explicar. Não é assim. Aí tem que baixar fotos, tem que editar, não é fácil. Mas eu faço tudo direto já no PowerPoint. Não tem rascunho não, é tudo direto. Pá. Se eu tiver que mover um slide, como já aconteceu em outros estudos, eu faço, sem problema nenhum. Tudo tive que aprender. Tudo porque o pai me chamou. E tudo porque eu disse um dia para o pai, falei, é o seguinte, já que o senhor me quer como um pastor seu, mas eu não quero ser igual a todos, eu quero ser diferente dos outros. Não quero ser mais um no meio da multidão. Eu não falei com arrogância. Só falei que eu não queria ser mais um, porque está cheio de gente sentada nos bancos. Aí ele deve ter dado risada e falou, ok, deixa essa barba crescer, seu Carlos. Deixa esse cavanhaque crescer, rapaz, que tu vai ver só, meu. Aí estou eu aqui, né? Bom, eu deveria ter posto data nesses estudos, mas eu não pus. Mas não é de hoje, não. O outro que eu vou dar no final que é o novo. Faz pouco tempo que eu fiz. Fiz aqui nesse apartamento que eu moro. Que é para que serve a palavra. Nós vamos entrar no final desse. Esse aqui só são 44 slides. É pouquinho. Isso aí vai para mais de 3, 4 meses. Porque é uma vez só por semana, né? Bom, talvez... por aí. O último estudo que eu dei foram 4 meses sobre a apostasia. Né? Mas é assim mesmo. Né? Vale a pena. Então vamos sobre o que é a palavra. Pô, você que já escutou eu falar,
Você pode me ajudar, pô. Então fala para mim agora aí. Não pela página, porque eu não estou vendo a página agora. A página agora tá escondida por causa do que eu estou mostrando aqui. Mas o que é palavra? Você entendeu o que eu expliquei? Se não entendeu em espanhol, agora eu vou ter que te explicar em português. Depois você me explica, tá bom? Então, o que é palavra? O que é palavra? Uma palavra ou vocábulo é uma unidade de linguagem falada ou escrita. Olha só essa definição. Uma palavra é um vocábulo ou uma unidade de linguagem falada ou escrita. Palavra. As palavras podem ser combinadas para criar frases. Já parou para pensar? Nós usamos sempre. Pior que usamos palavras boas, às vezes usamos palavras ruins, né? E a Bíblia fala sobre isso, sobre a palavra lançada, né? Interessante, né? Mas vamos aqui. As palavras podem ser combinadas para criar frases. O termo palavra deriva originalmente do grego parabolê. Parabolê. Tomada emprestada pelo latim, que gerou parábola. Existem as parábolas, né? São palavras, né? Um conjunto de palavras. Uma parábola são conjuntos de palavras, né? Não é assim? Na língua portuguesa, por exemplo, né? Uma palavra do latim, parábola, por sua vez, deriva do grego parabolê. Pode ser definida como sendo um conjunto de letras ou sons de uma língua, juntamente com a ideia associada a este conjunto. A função dessa palavra é representar partes do pensamento humano. E por isso, ele constituiu uma unidade da linguagem humana. Interessante. Você sabia que a Terra, em um certo tempo, no passado, só existia uma linguagem, só existia, vamos for assim, um só idioma? Você sabia disso? Ou não sabia? Como é que é? É exatamente o que eu estou falando para você. Houve um tempo no passado, bem remoto, onde a Terra só tinha uma linguagem, um só idioma. Qual era o idioma que falava? Não sei. Mas era um só. Interessante, né? Sabe onde foi? Que começou a divisão das línguas e dos povos? Por isso que eu falo, parece que a Bíblia não tem muita coisa, né? Porque as pessoas trocarem a palavra de Deus por um telefone, estão trocando a fonte da sabedoria por um aparelho perigoso que pode explodir, pegar fogo a qualquer momento. A Bíblia nunca vai queimar. Porque quer queimar? Não, Deus não deixa. Se Deus deixar, sim, senão não. É a palavra dele. Mas o telefone, de vez em quando, está matando gente aí, explodindo em avião, tudo quanto é lugar. E a Bíblia que está dentro foi embora para o Beleléu. Agora, se tu tem um livro como esse livro aqui, ó, isso aqui não é assim não, isso aqui é a palavra de Deus. Você começa a ler isso aqui, eu fico pasmo de ver como esse livro é interessante, a Bíblia. E ela fala conosco. A divisão das línguas, que no mundo só existia uma, foi quando o homem se juntou para fazer a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Se você não conhece essa história, eu vou te dar aqui, eu vou achar rapidamente a cita, creio que eu sei mais ou menos aonde está, e vou te falar, creio que sei, né? Foi bem no começo, viu? Foi no começo. Foi no começo. Foi logo depois de... Foi logo depois de Noé. Naquele tempo de Noé só tinha um idioma. Logo depois de Noé, Deus viu que o homem era terrível. No capítulo 11 de Gênesis, aí você vai ler sobre a Torre de Babel. Lê lá. Foi aí que começou, capítulo 11 de Gênesis. Deus dividiu, confundiu a linguagem dos homens. Aí começou a aparecer as linguagens que nós temos hoje.
Mas se criaram outros dialetos no meio, etc., como você sabe, né? Que existem vários dialetos no mundo hoje. No próprio Brasil existem dialetos, né? Que não é o idioma, é um dialeto. Mas não deixa de ser formado por letras, por palavras, né? Eu, por exemplo, estava aprendendo, quando eu morava em Las Vegas, que eu trabalhava, eu estava aprendendo o tagalo. Tagalo. E o tagalo é a língua do... Caramba. Não é Índia. A língua do tagalo. Filipinas. Os filipinos, eles falam tagalo. Filipinas. E interessante que eu estava aprendendo com eles, eu trabalhava com eles, e parecido com o espanhol, né? É bem parecido com o espanhol. Então, eu chegava para algum deles no cassino que eu trabalhava, e eu dizia, como está cá? Como está cá? Porque em espanhol é como estás? Né? E nele, para eles, é como está cá? Em espanhol, tu fala muy bien, é verdade? E no tagalo, como está cá? Mabute. Yeah. Então, eu estava já começando a trocar palavras, né, com eles, e estava já começando a aprender algumas coisas. Então você vê que Deus, quando viu que o homem ia fazer aquilo, o que ele fez? Ele confundiu as línguas. Está lá, capítulo 11, está na Bíblia, gente. Tem gente que não tem gente que não sabe. Se tu perguntar para as pessoas aí fora, muitos não vão saber onde que começou as línguas. Aonde foi que começou as línguas? Não sabem. Porque está na Bíblia. Que dizem que é ultrapassado. Que dizem que é um livro que precisa ser mudado. Não. Quem tem que mudar são as pessoas. Não é a Bíblia. A Bíblia não precisa mudar nada. Ela tem que continuar como ela é, porque ela é a palavra de Deus. E a função da palavra é representar partes do pensamento humano. E por isso ela constituiu uma unidade da linguagem humana. Por isso que quando Deus olhou para o homem aqui na terra, ele viu que os homens estavam construindo uma torre. E disseram, nós vamos chegar lá no céu. Olha esses caras hoje. Aí quando Deus... Aí está escrito lá, desçamos, está escrito lá. Desçamos e confundamos o homem. Está escrito. É interessante, é muito interessante. A Bíblia é um negócio assim... Agora, quando nos referimos à palavra enquanto ao conjunto de letras, ela é parte da linguagem escrita ou gráfica. Né? Quando nos referimos à palavra enquanto a um conjunto de sons, ela é parte da linguagem falada ou glótica. Ciência da linguagem. Interessante, gente. Eu aprendo. Eu ensinando, eu aprendo muito, porque eu tenho que estudar. Né? Agora, em ambos casos, este é o denominado aspecto externo, ou representação material da palavra. A este aspecto externo, material, damos o nome de vocábulo. Palavra que faz parte de uma língua ou dicção. Eu estava explicando isso para vocês agora há pouco. Hoje de manhã eu estava aqui no rádio e ouvi uma pessoa que estava lá na Irlanda. Yes, Irlanda. Então, como eu não sei se aquela pessoa que estava ouvindo ou assistindo, eu estava ao vivo aqui em espanhol, falava espanhol, português e inglês, as duas línguas mais faladas hoje em grande parte do mundo é o inglês e o espanhol. Né? A primeira mais falada não é nenhuma das duas. Tem uma outra língua que é mais falada no mundo. Eu já li. Mas o inglês também é muito falado. Aí eu comecei a tentar falar, né? Para ver se a pessoa me escrevesse alguma coisa na página da rádio. E uma das coisas interessantes, no espanhol, por exemplo, se você chegar para um hispano e falar para ele assim, me dá tua cadeira. E se for para uma mulher, piorou, né? Se for para uma mulher, me dá tua cadeira, vai ser pior ainda. Porque a cadeira, é cadeira, as cadeiras, seria a parte da cintura para baixo, as cadeiras. Para eles não existe cadeira, cadeira é só humana. Chegar para uma irmã, me dá tuas cadeiras. Cadeira para eles é silla, silla. Para nós sim, cadeira e cadeira, né? Existe.
O meu irmão, o pastor Neemias, o pai da pastora Simone, na Califórnia, ele regia um coral de hispanos. Ele contou uma vez para mim e disse que estavam sentados todo mundo lá no fundo e falou: irmão, vem aqui para adelante, irmão, e trazem suas cadeiras. Falou para o povo. O povo caiu uma risada. E falaram para ele: irmão, como é que nós vamos para frente sem as cadeiras? Temos que ir aí, porque temos que andar. Olha aí. Você está entendendo como é que é? Então, quando se fala de palavra, que não estou referindo agora à palavra de Deus, mas você vai ver que é interessante também isso, que eu estou mostrando para você. É interessante porque as pessoas pensam, ok? Que as palavras são iguais. Espanhol, por exemplo, engana muitas pessoas. Eu me lembro quando chegamos aqui, nós falávamos tanta palavra errada. Coca-Cola, por exemplo, queria falar igual ao espanhol, que Coca-Cola, né? Eu quero uma cueca-cuela. Não é cueca-cuela, é Coca-Cola. As pessoas inventam. Um colchão, por exemplo. Um colchão, é colchones, um colchão. Então, as palavras são parecidas, mas não são iguais. Se você for olhar na realidade, né? Só que é interessante porque a palavra, a junção de letras forma uma palavra. A junção de palavras forma um vocábulo. E a junção dos vocábulos forma um termo. Olha só que aula, hein? Mas é o que está escrito. Mas é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nós vamos chegar lá no ponto principal, porque isso aqui é parte bíblica que eu vou entrar. Isso aqui é só para você entender como é que funciona o assunto da fala, o assunto das palavras. Né? Aqui, por exemplo, é por isso que o correto é explicar bem um termo. Um termo. É proibido jogar casca de banana na rua. É um termo. Explica bem. Não é assim? Não se deve jogar lixo nas calçadas. É um termo. Não é assim? Por exemplo, aqui as pessoas, 90% das pessoas aqui têm animais, né? Vamos pôr assim. Aqui onde eu moro tem um parque lindo aqui do lado onde eu ando de manhã cedo. Eles não estão supostos a andar com os cachorros ali. Não estão. Por quê? Porque é público. Não é a área deles, é a área pública. Então, como não existe muro, é por plantas, assim, né, uma folhagem assim, eles passam. Só que alguns, de bom senso, que as crianças jogam, brincam ali. Alguns levam seus cachorros para fazer a sua necessidade. Alguns catam, vão com saquinho, outros não. Mas tem um termo escrito lá. Na entrada aqui não pode. Mas como não existe outra forma, não existe só uma forma para entrar, eu mesmo saio da minha porta aqui, já estou dentro daquilo aqui do lado. Então é interessante isso. Agora, do mesmo modo, o correto é pronunciar bem um vocábulo. Como eu expliquei, né? Principalmente no Brasil. No Brasil tem muitas coisas diferentes. O mineiro, baiano, o do sul, o nosso, os do Rio, a porta. Fecha a porta, por favor. Não é assim? Bate! Vamos tomar um mate, tchê! Não é assim? Então, essas coisas são interessantes. Nós temos que conhecer essas coisas. Eu, como sou missionário, eu tive em algumas partes do Brasil, principalmente. Eu tive em vários lugares no Brasil, não só fora do Brasil, mas no Brasil também. Né? Uma coisa que eu vi muito foi o povo lá em Rio Grande do Sul tomando o chimarrão na rua. Vai com o negócio amarrado com aquela coisa de água quente, com a cuia na mão, chupando aquilo. Eu gosto de chimarrão, porque meu pai tomava. E é bom aquilo ali. É bom para o organismo, né? Então são coisas que nós vamos aprendendo através de um vocábulo, né? Por isso temos que pronunciar bem. Por exemplo, para nós, o pessoal lá do sul, o pessoal lá da parte do sul do Brasil, eles falam, vamos tomar um leite quente. Nos falam assim? Agora você vai para São Paulo, vamos tomar um leite quente. Qual que é o certo? Leite quente. Esse é o certo. Então, é muito interessante, é bem interessante. Por isso que nós temos que entender isso, porque você vai ver outras coisas depois. Aí você vai ver a importância que tem a palavra. Aí você vai poder
ver isso que eu estou falando. Aqui a irmã Lígia está dizendo, muito bom o ensino. Obrigado, ô missionária. Ó, rapaz, ô irmã Lígia, vamos trabalhar junto, fazer um programinha de missão, menina. Eu chamei a nossa irmã Maria, né, a pastora Maria, para fazer o programa comigo, mas está aí do Brasil mesmo, ela faria. Mas agora estamos começando um novo programa na próxima quarta-feira, que seria exatamente nesse dia. Eu ia aproveitar os dois horários, né? Íamos fazer em espanhol e português, mas... Então vamos começar esse programa novo na próxima quarta-feira, que vai ser Curiosidades Bíblicas. Tudo bem, vai ser em espanhol e português. Mas vamos lá. Então as palavras... Obrigado, viu, Marígia? As palavras podem ser combinadas para criar frases. Nós vamos entrar na palavra de Deus. Calma aí, isso é só a introdução. Eu quero que você entenda bem a importância da palavra. Entendeu? A importância que tem a palavra. Para você entender o que eu vou falar depois sobre a palavra de Deus. Aí você vai ver. Tem que entender, se não pega a Bíblia. Bom, então vamos aqui. Não me faz rir não, pô. As palavras podem ser combinadas para criar frases. Por exemplo, aqui tem um livro que está escrito assim, como é que é? A descendência dos pais e filhos, é isso? A obediência de pais e filhos. E a outra é abecedário dos nomes. Olha só, é que está bem pequenininha ali, eu não posso aumentar muito. Aqui eu tenho dois jogos de palavras. Amor, papai. Amor, mamãe. Amor, Deus. Não gerou nada. Não gerou nada. Foram duas palavras, não tem um vocábulo completo aí. Mas do outro lado você vai ler lá, está escrito, amo papai. Uau! Aí ficou bonito, né? Amo papai. Amo mamãe. Amo a Deus. Ficou bacana, né? Então você vê que é necessário... Gente, isso é tão sério que eu estou falando para vocês, que depois vocês vão ver mais na frente. Na outra semana, se Jesus não vier, você vai ver. Então é tão importante isso, que às vezes nós não nos damos conta da importância da palavra. Ok? Obrigado, querida. Ela está dizendo aqui, a irmã Mical está dizendo, a paz do Senhor, pastor Elias, muito proveitosa essa aula. Muito obrigado. Continua orando por mim e me assistindo, por favor, gente. Eu pedi para alguns irmãos hoje entrarem na rádio, porque de manhã eu mostrei um vídeo. De manhã não, agora há pouco, em espanhol, eu mostrei um vídeo. Mais na frente eu vou mostrar de novo, porque já vou estar dentro da palavra de Deus. Um vídeo tremendo que eu mostrei aqui. Mas depois eu vou mostrar mais adiante. Quando eu achar que cabe botar esse vídeo, eu vou botar ele de novo para vocês assistirem. Mas tem que entrar pela página da rádio. Pela página da rádio, radioafrointernacional.com. Vai me assistir pela rádio e aí você vai assistir o vídeo que eu jogo aqui na imagem da rádio, como eu estou fazendo agora com o estudo aqui. Tá bom? Que é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é o meu monitorzinho, o meu telefoninho velhinho, tadinho. É tão bonzinho esse menino. Ele é bonzinho, ele fica aqui me ajudando. Sem querer eu toquei e fechei a tela. Vou abrir de novo. Tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esse aqui é o meu monitor, ó. Esse é rádio. Lamentavelmente no Face não dá. Mas tudo bem. Quem está comigo na rádio está assistindo exatamente isso aqui. Né? Tá vendo isso aqui, ó. Que eu estou mostrando. Tá vendo aí? Bom, então vamos lá. Esse aqui é meu monitor. Então o que acontece? Todo ser humano... É interessante isso aqui. Porque isso é estudo bíblico. Mas eu estou dando uma introdução para você entender o que é palavra. Tá bom? Então veja bem. Todo ser humano usa a palavra falada ou escrita. Entendeu? Não tem como. Você já viu o sofrimento de um mudo? Você imagina um mudo no passado? Quando não existia a forma de falar com as mãos. Eu, por exemplo, nunca falei com um mudo, não dá. O mudo vai chegar para mim e vai falar, vai fazer assim, eu vou fazer assim para ele. Tchau. Não sei o que eu vou falar. Não sei mexer com as mãos. Para isso, não. Não é assim? Interessante. Então, você vê o sofrimento de uma pessoa muda, que não pode pronunciar palavras. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você pode parar para pensar em muitas coisas, como passa na minha cabeça.
Aí veio uma coisa na minha cabeça. E eu vou comunicar para você o que veio. Me veio o ide de Jesus. Interessante. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É palavra. Mas quantos estão como mudos hoje? Hello? Está entendendo o que eu estou falando? Tem muitas pessoas que estão como mudos hoje. Não comunicam a palavra. Agora, toda criança quando nasce e começa a crescer, começa a balbuciar, né, as palavras, falarem perfeitamente. Né? E eu estava até falando que é engraçado, eu tenho duas filhas, né? A Carolina e a Karina. E quando nasceram as meninas, né? Nós criamos aquele negócio, né? Papai, né? Papai, o papai, o papai, o papai. A mamãe. Né? Assim. E nós queríamos saber qual era o nome que elas iam falar primeiro, se era papai ou mamãe. E ficava tudo alegre. Ele falou papai, não é assim? É assim. Mas é interessante, porque a minha filha Karina, quando ela era... minha filha Karina não, minha neta Isabela, agora está com 8 anos. Né? Quando ela era um pouco menor, ela não sabia falar, como eu expliquei em espanhol, tia Karina. Ela não sabia falar tia Karina. Ela não sabia diferenciar o vocábulo, separar as duas palavras do vocábulo, né? Que eu estava explicando agora há pouco. Então, o que ela falava? Ela falava ticarina. Ticarina. Eu gostava muito de ouvir ela. Era engraçado. É que nem meu pequenininho está aqui, o de 3 aninhos, o Daniel, e ele fala, vamos levar o lítio, vô? Vamos levar o lítio. Lítio, um lixo. É timeu, isso é timeu. Eu falei, de quem isso aqui é teu? Não, é timeu. Ele fala, timeu. Então, eles não sabem ainda colocar os vocábulos, as palavras em ordem, formar realmente um termo, não sabem. Aí me vem na mente quando Jesus diz assim, ó, engraçado, né? Jesus vem dizer o seguinte, ó, vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Não é interessante, gente? E muitas pessoas querem trocar o valor das palavras, da palavra de Deus, por outras coisas que não é. E não se pode. É como fazem as crianças, né? É timeu, é timeu. Ah, a festa está muito tchol, muito tchol. O tchol é o sol. Então, isso é bonitinho, então. Mas eles vão aprender a falar certo. Né? Agora, as palavras são o maior meio de comunicação entre os seres humanos. Por exemplo, a minha irmã, minha amiga Amical, ela teve em outros países. E com certeza ela viu a dificuldade por você não saber se comunicar com uma pessoa que fala um outro idioma. Você se queda. Se você estiver sozinho, então você fica perdido. Eu me lembro que quando eu estive em Israel, com meu pai e um grupo de pessoas, fomos visitar, no dia que eu vim embora, me deu uma tristeza muito grande deixar eles lá. Eles vão ficar até de tarde, e meu voo saiu de manhã para os Estados Unidos, eu morava aqui, eu vim para cá. E eu me lembro que eu estava em Roma, né? E o Cicerone, né? O guia turístico que nós estávamos acompanhando, o brasileiro, morava lá na Itália, ele me levou, ia me levar para o aeroporto, e no caminho ele perguntou para mim, você fala inglês, né? Eu falei, falo. Eu falei, falo espanhol também. Só não fala italiano. Ele falou, não, tudo bem. E chegou na porta do aeroporto lá em Roma, me largou na porta do aeroporto, eu com a minha maleta, e eu fui embora. Fui embora. Me mandei lá para dentro. Eu chegava no lugar, aí eu comecei a procurar a aerolinha, né? Que eu ia viajar para cá. Cheguei no balcão e eu excuse me, do you speak English or Spanish? De tentar algum idioma. Porque provavelmente português eles não iam falar. Então é muito interessante isso. Aqui é onde eu moro. Aqui é onde eu moro. Em alguns lugares eu vou, I have to speak English. Or Spanish. Ou espanhol. Então, é interessante porque é a forma que Deus fez. E Deus usou a palavra para comunicar conosco. A palavra. Hello? Hello? Tá vendo que o negócio é sério? Parece que não, né? Eu estou mostrando uma parte... E Deus está me levando para isso. Vem na minha mente isso. Por isso que eu estou falando. Quando vem na minha mente, eu falo. Na outra aula lá, eu quase
não levei muito para esse lado, porque Deus não me levou, mas agora aqui está me levando para esse lado. Então Deus criou a palavra para comunicar-se conosco. Ele não vai ficar falando toda hora, ele fala às vezes na sua mente sim, como fala na minha. Opa, eu entendo, sei que é o Espírito Santo que está falando. Agora, palavras de amor, né? Porque é para se comunicar. Não é palavra de amor que se usa às vezes? Tem que usar, não é? Palavra de carinho, palavras duras. Se usa ou não se usa? Claro que se usa. O que mais? Conselho, palavra de conselho. O que mais? Ameaça. Olha, que se tu não me assistir, vou mandar a polícia atrás de você. É uma palavra de ameaça. Não é assim? Incentivo. Olha, te incentivo que tu assista a radiointernacional.com. Sempre, todos os dias eu estou no ar aqui, às 11h30 da manhã, ao vivo falando. Eu não estou pela internet, pelo Face, mas estou falando ao vivo. Seja no espanhol, português ou inglês, estamos aqui. Entendeu? É incentivo. Tristeza. Ai, que triste que você deixou de assistir. Ai, meu Deus. Não é assim? E encorajamento e pedidos. Né? E se você, por exemplo, o ser humano sabe muito bem como aplicar a palavra quando ela é do seu interesse. Por exemplo, aqui tem os quadrinhos aqui. O primeiro quadrinho diz assim: no Brasil tem o quê? Mal. Ih, tá muito pequenininho, não dá para ler isso aqui não, gente. Que é isso? Bota a letra mais grande aí, patou. Ok. No Brasil só tem coisa ruim. CPI do futebol, crise na seleção, Eurico Miranda, mas não tem argentino. Olha só. O outro fala aqui, será que fazem mais desses? Estou mexendo com Palmeiras aqui. E aí tem o outro lá que está muito pequenininho a letra, eu não vou me meter a ler aquilo ali não, que está muito pequenininho. Então você percebe que, na verdade, nós temos termos e temos vocábulos, ou vocabulários, ou vocábulos, que seria a forma de formar as palavras e poder criar frases. Né? Isso é interessante. Mas tudo isso é relacionado com Deus. Né? Tudo isso é relacionado com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não perca, tá? Porque até aqui nós vamos chegar hoje. E você não perca a próxima semana, na quarta-feira de manhã, como eu dou na sexta de manhã, vai ser na quarta de manhã, vamos começar esse programa novo. Você vai poder mandar mensagem para mim falada pelo WhatsApp. Você vai poder mandar mensagem escrita pelo WhatsApp. Você tem que participar comigo. Pode me mandar pela página da rádio, porque eu não vou... A página vai ficar aberta. Não vou projetar nada. Vai ser aqui falando com você, né? Pelo Face e pela rádio. Né? Vai ser muito interessante. Mas na próxima semana, se Jesus não voltar, nós vamos falar sobre... Você sabia que não foi o homem o primeiro a pronunciar a palavra para comunicar-se? Uau! Deixa eu coçar aqui. Você já parou para pensar nisso? Irmã Maria Laudicea Rangel, Pai do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Você sabia que não foi o homem o primeiro? Quem será que foi? Mas nós vamos ver isso na próxima semana. Nas 14h da quarta-feira, se Jesus não voltar, ou ele não me levar antes. Então vamos estar aqui falando outra vez. Tá certo? Vou deixar você pensando aí. E você não pode perder o programa que virá. Vai ser fantástico, vai ser muito legal, vai ser interessante. Vamos orar, agradecer a Deus e depois fechamos o programa. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai Celestial e nós te amamos. Nós precisamos do Senhor. Não podemos viver sem o Senhor. Abençoa meus irmãos que estão através do Facebook, os meus irmãos que estão através da Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão assistir através, Senhor, do YouTube. Ajuda, abençoa. Fala com cada um, Pai, segundo a tua vontade. Muito obrigado por tudo, meu Pai, pois nós te agradecemos e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.